O dia mais esperado chegou, galera, saiu o trailer definitivo de Thor Love and Thunder. Definitivo. Apareceu o Gore do Christian Bale, no maior estilo Voldemort, né? Apareceu o Thor peladão, Jane usando os poderes, era até spoiler da luta com a Valkyrie usando o raio de Zeus. Tá quase o filme todo ali no trailer, quase, galera, com várias referências, vários easter eggs, entidades cósmicas, tá tudo lá, tá? Então tem muita coisa pra eu falar pra vocês nesse vídeo aqui. Já prepara o capacete pra sua cabeça não explodir e vem comigo nessa análise que ela tá bem completa. Vamos lá. Hey, Nerdstrands, Peter aqui. Então, galera, eu acho que essa vai ser uma das análises mais fáceis do canal, porque assim, né, não parece que a Marvel fez qualquer esforço pra esconder o filme. Eu imagino que tenham sim algumas surpresas, beleza, né? Tá todo mundo esperando lá o Bill Raio Beta aparecer, por exemplo. Mas pelo trailer dá pra ver claramente as três estruturas do filme, as três partes, três cores do filme, tá? O início vai ser numa pegada mais cômica, que a gente viu no teaser trailer com o Thor pegador lá com roupa dos anos 90 do Peter Quill. Thor treinando pra voltar a ficar no shape com os Guardiões da Galáxia, puxando nave, né, balançando corrente alienígena morto em masmorra e tal. Esse início com certeza vai ser maneiro, vai ser divertido pra caramba, né? Vai ser tipo, começar mais suave, digamos assim. Vai ser legal ver o Thor malhando dessas formas doidas aí, vai ter o elenco de Guardiões da Galáxia com aquela pegada mais cômica, né, pra quebrar o clima, então... Ponto, vai ser bacana o começo. O Korg é engraçado pra caramba também. Nesse início do filme, inclusive, parece que eles vão ajudar a libertar um planeta alienígena. E é ali que os Guardiões vão se separar do Thor e do Korg. Mostrar o momento em que o Thor troca a roupa dos anos 90 por uma roupa mais viking, né? Eu gostei bastante dessa roupa, inclusive. Menos cores, né? Capa de pele e tal. Eu achei mais badass essa daí. E é com essa roupa aí que ele aparece junto com o Korg, né? Investigando aquele corpo morto do deus galáctico Faligar. Aquele dinossauro lá. Esse quadro é perfeitamente idêntico ao painel dos quadrinhos, galera. Se você comparar os quadrinhos com essa cena, pô, foi um fanservice alucinante. Sem tirar nem pôr, quer dizer, botaram o Korg ali do lado do Thor, mas tirando isso, é como se realmente tivessem botado uma cena de quadrinhos na tela do cinema. Isso é perfeito. E o Taika Waititi faz isso muito bem. Ele dá muito valor a esses fanservices de quadrinhos, essas adaptações tipo mais ilustrativas. Isso é bem bacana pra quem lê quadrinho, né? Eu acho até pra quem não lê também, né? Porque fica uma coisa fantasiosa e bonita pra caramba, né? É uma coisa tão da hora e fica tão bonito que às vezes a gente se pergunta qual é a dificuldade de serem fiéis às vezes. O que custa botar umas referências boas dessas, concorda? Mas enfim, tá? É nessa hora que o Thor começa a investigar os deuses mortos que o clima do filme vai ficar mais pesado. Thor vai perceber que ele tá lidando com um serial killer de deuses. É um deuses killer, né? Inclusive o trailer mostra que quem vai buscar ele, o Korg, nesse planeta alienígena é a Valkyria. Pode ser que Asgard na Terra já esteja ligado nos assassinatos de Deus que estão rolando. E aí por isso a Valkyria foi pedir ajuda do Thor. Faz sentido. Eventualmente esses assassinatos iam chegar em Asgard. Concorda? Então lógico que a Valkyria ia ficar preocupada com isso. Ou vou investigar primeiro. E é o que acontece no trailer. Os Asgardianos têm que lutar com umas gosmas pretas que são parte da necro-espada do Gore. Nessa cena não mostra o Gore, só a necro-espada dele. Isso tinha me feito pensar, inclusive, que o Gore poderia nem ter ido pra Terra, só mandando umas criaturas da necro-espada dele. Dele não, né? Da Hela. Lá em What If confirmaram que a necro-espada tava com a Hela. Então provavelmente o Gore vai pegar do corpo morto dela. Bom, mas pra quem não sabe, a necro-espada nos quadrinhos é a arma do Knu, o deus dos simbiontes. Ele que fez o Venom e todos os outros simbiontes, né? Carnificina, enfim, todos os simbiontes que tem que pensar, foi o Knu que fez. Quando o Gore usou a necro-espada, ele recriou a família dele. Criou várias criaturas que parecem lobisomens, dragões, todos feitos dessa gosma preta aí da necro-espada. E eles tinham consciência própria. Podiam atacar sozinhos, faz muito sentido com toda a mitologia do Knu. Só que eu fiquei com a impressão que eles realmente lutaram contra o Gore mesmo, porque o Thor elogia o que a Jane fez com o vilão. E a Jane explica que aquele era o primeiro bad guy dela, o primeiro vilão. Ou seja, provavelmente o Gore apareceu na Terra e a Jane deu um jeito de expulsar ele de lá. O que não é nenhum absurdo, já que nos quadrinhos, quando a Jane ergueu o Mjolnir, foi porque a mãe das tempestades, a entidade que fica lá dentro, né? A tempestade cósmica que habita dentro do Mjolnir, gostava dela. Então rolou uma química ali entre a entidade senciente dentro do Mjolnir com a Jane Foster. Então ela ficou ainda mais poderosa que o Thor, já que a mãe das tempestades dava mais poder pra ela. Aí, tem preferência, tá vendo? Não pode, né? E deve rolar alguma coisa parecida no Sam, já que a Jane tá usando o Mjolnir em pedaços. Só o fato dela conseguir usar as pedras do Mjolnir se separando como ataque, já mostra que ninguém tentou remontar o Mjolnir pra ela. O Mjolnir tá funcionando, né? Tá se juntando via magia mesmo. A Jane tá controlando aquele monte de pedra de Uru encantado
que a Hela quebrou em Thor Ragnarok. Mas Peter, o Gorr não era pra ser muito mais poderoso que todos os deuses? Como é que a Jane vai expulsar ele? Então, galera, nos quadrinhos, a história do Carniceiro dos Deuses dura milhares de anos. Desde o tempo dos vikings até o futuro, quando Thor tá velho como rei em Asgard, né? E com Odin Force, que é o poder do pai dele. Ou seja, ele virou um Skyfather, ele tá muito, muito overpower. No passado, a Necroespada não tava tão forte assim. Só que ela vai ficando mais forte conforme ela absorve sangue divino. Ela se alimenta de sangue divino. O que isso significa? Significa que primeiro a gente vai ver a história do Gorr sem poderes, vivendo numa civilização alienígena muito religiosa, que tipo endeusa divindades, né, entidades e tal. Mas a vida dele vai ser tipo toda desgraçada. Filho e mulher vão morrer, nenhum deus vai atender as orações dele. Por isso que ele fica com esse ódio. É aí que ele vai descobrir que os deuses são egoístas. Não são deuses bondosos, benevolentes, como o povo dele, do planeta dele, achava que era. Porque é um povo muito religioso. Quando ele teve aquele revés com a família dele, ele criou um ódio interno muito grande, né? Eu vi que tem gente reclamando do visual gordinho dos Zeus, tá? Mas, galera, a ideia ali é passar que os Zeus e outros deuses importantes estavam vivendo no bem bom do Olimpo. Comendo, tipo, vinha na boca, né? Gente balançando palmeira, assim, pra eles, né? Essas coisas. Com um monte de homem e mulher pelado em volta, né? Só fazendo banquete, se divertindo na safadeza, enquanto todas as outras pessoas sofriam pelo universo. Então, justamente para mostrar uma mitologia mais fanfarrona, essa grega. Nos quadrinhos tem um contexto melhor, porque os deuses são deuses mesmo, sacou? Você vê o Thor atendendo orações em mundos alienígenas, porque, tipo, lá tá em seca. Daí o Thor chega lá levando chuva. Thor leva comida pras crianças da favela do Rio. O cara é um deus de verdade. Ele atende oração e tudo mais. Isso acontece nos quadrinhos. No CM, porra, eles abordaram o Thor e a mitologia nórdica como alienígenas nos outros filmes. E agora eles vão ter que consertar isso. Senão, tipo, não vai fazer sentido o Gorr querer matar os deuses por não atenderem nenhuma oração durante a vida dele. Porque, como o CM abordou esses deuses de Asgard como seres de alta tecnologia, altamente evoluídos, não faz sentido. Nos quadrinhos, o Gorr pega a Necroespada do Knu, enquanto ele tá caído, né? Depois de lutar contra o Deus da Luz. O Deus da Luz pede ajuda e o Gorr mata ele com a Necroespada. Daí ele começa, né, a jornada dele, começa essa cruzada dele de passar o cerol em todos os deuses. No trailer aparece ele na forma normal, antes da Necroespada, assumindo o juramento de todos os deuses irão morrer. Foi tipo um voto que ele assumiu a partir daquele ponto. É um antes e o depois. Então, ao invés de ser um serial killer bem carniceiro igual nas HQs, o Gorr do filme tá mais com uma vibe de cavaleiro numa missão sagrada. Até pelo estilo da espada, roupa e tudo mais, né? E o Christian Bale tá bem demais, galera. Puta, casca grossa pra caramba. Visual maneiro, não ficou? Pô, nunca vai aparecer com o Batman, né? E se ficar também, vai ficar mais sinistro ainda. O Gorr é aquele tipo de vilão sanguinário que a gente ama odiar. E ele é sanguinário demais. Eu só achei o visual dele, tipo, bem humano mesmo. Nos quadrinhos, o Gorr é mais alienígena. Tem uns tentáculos no lugar da orelha e tal, né? E não tem esse nariz pra frente. Mas se não tivesse nariz, ia parecer uma mistura, sei lá, de Voldemort com Kuririn. Não pode, né? Mas eu acho que teriam dois problemas se fizessem ele assim no CM, tá? Eu digo, igualzinho aos quadrinhos. Os tentáculos gastariam muito em CGI pra parecer natural. Isso é o que eu acho, ok? E a gente sabe que a Marvel tá economizando no CGI, vocês sabem do que eu tô falando. Se fosse efeito prático, ia ficar igual a Sokka nas séries de Star Wars, né? Fica um pouco estranho, porque os tentáculos não mexem. Ficam, né, grudados, perde aquela percepção de movimentação quando a atriz mexe a cabeça. Não fica igual o David Jones lá no Piratas do Caribe. Pô, aquilo ficou maneiro. Mas ali investiram uma grana maneira, né? Já o nariz, pô, eu acho que se tivesse tirado a nareba do Christian Bale, pô, ele ia ficar a cara do Voldemort. Então pensaram nisso também. E outra, quando você tem um cara do porte do Christian Bale, você tem que deixar pelo menos ali o semblante dele. Pô, tu vai pagar um cara pra botar um saco de papel de supermercado na cara dele? Não pode, né? E teve muito relato de bastidores de que o Christian Bale não queria se encher tanto de maquiagem. E ao mesmo tempo que a Marvel não queria também usar CGI pesado nele pra não tirar essa expressão do ator, sabe? Pra deixar a movimentação e a atuação do Christian Bale mais natural. Ainda mais o Christian Bale que tá acostumado, né, a mexer assim, né? Você sabe, do Batman. Mas bem que esse foi mais do Michael Keaton, enfim. É o quê? E é o que eu falei, né? Os caras não estão pagando o cachê do Christian Bale à toa, né? Esses são os mesmos motivos pro Tom Holland tirar a máscara toda hora, por exemplo. Tem que tirar pra mostrar que é. O Robert Downey Jr. não ficava o tempo todo com aquele capacete, não, cara. Tem que mostrar que é o cara. E eu acho que vai funcionar. Tá bem diferente do Gorr dos quadrinhos. Mas eu acho que se o papel do Gorr no filme for bem escrito, se o Christian Bale conseguir compensar tudo isso com uma atuação fenomenal, que ele é capaz disso, passando ameaça e tudo mais, aí, porra, aí galera, vai ser top demais.
ok? Mas só o pouco que a gente teve do Gore no trailer, pra mim já foi mais do que o suficiente pra convencer. Porque eu falei, é um autor caro, cachê caro, tem que aparecer, então não pode ser uma adaptação 100% igual nos quadrinhos. Não faria menor sentido, poderia até usar CGI completo, não usava nem de ator, né? Talvez só aqueles caras com aquelas coisinhas pra captação de movimento, que não é o caso do Christian Bale. Ali tá maquiagem, pô, deve ter alguma coisinha ou outra ali de... Enfim, né, pra compensar o visual dele. Mas, pô, ele tá sensacional. Eu levo muita fé que ele vai ficar top. Ele me passou um semblante de ódio, de medo, de pavor, cara, impressionante. Mas voltando a falar sobre o poder dele, ok? O que eu acho que deve acontecer é que quando ele invadir a Terra, ele não vai ter tanto poder como ele vai ter no final. Porque no final do filme ele vai ter absorvido mais sangue divino. É o mesmo esquema da Necrosword. Porque primeiro ele ataca a Terra, depois a Valkyria, a Jane, o Korg e o Thor vão voando no barco puxado pelas cabras até o Olimpo. E lá vai ter uma audiência entre os deuses. A Marvel já mostrou fotos oficiais da Jane, da Valkyria e dos outros deuses lá sentados numa espécie de conselho. Então vai rolar uma paradinha, meio que um júri, né? Inclusive uma dessas fotos era a deusa Bast, né? A deusa do Pantera Negra, que faz parte da mitologia egípcia. Então pode ser que tenha alguma referência ao Khonshu, né, o Cavaleiro da Lua, ou aos outros deuses egípcios que apareceram na série. Pode acontecer, tá? Tô descartando. No mínimo o Bast, que é do Pantera Negra, vai ter isso, tá confirmado. Eu acho que o contexto ali é que os 4 de Asgard vão tentar uma audiência com Zeus pra tentar provar pra ele que tem uma ameaça grande vindo aí. Tipo o que aconteceu com o Doutor Estranho chegando lá nos Illuminati, né? Tô tentando avisar. Vocês querem acreditar ou não? Mas aí eu acho que Zeus deve ser difícil. Zeus só deve querer saber de farra, bagunça, né? Estão zoando os deuses gregos, enfim. Essa é a minha previsão do que vai rolar. Já vai anotando aí pra ver se vai ser, né? Deve ser por isso, inclusive, que o Thor e a Jane aparecem lutando lá no Olimpo. Eu achei forçada a piada da galera ali, desmaiando de ver o Thor pelado, meio infantil. Mas Taika Waititi, o diretor do filme, ele é meio que uma variante do James Gunn. Os caras gostam de piadas com pinto, com homem pelado. Eles gostam disso, é o jeito dos caras. Sério, galera, em Thor Ragnarok ele botou o Hulk peladão. A gente teve o prazer, né, de ver o popô verdinho do Hulk, aquele abacate, 2 abacates lá do Hulk, né? Agora foi ver do Thor ficar peladão. No próximo filme é o Korg peladaço, com um bumbum de pedra, hein? Coisa louca, hein? Será que sai atrito quando ele solta uma bufa? As mulheres agora não estão nem podendo reclamar, né? Que estão sexualizando as super-heroínas do filme, hein? Porque, pô, todo filme da Marvel tem homem seminu. Coisa louca, eu fico até com calor, coisa louca. Aliás, galera, o Thor ter ficado seminu acabou mostrando que as costas dele tá toda tatuada. Thor deu uma modernizada, ficou descolado depois de um tempinho com Peter Quill. Inclusive, a maior tatuagem nas costas dele é o capacete do Loki. Olha que bacana, até arrepia, né? Porque tem um Loki tatuado. Já dá pra dizer que, apesar de tudo, Thor sente falta do irmão dele. Pô, isso quebra a gente, né, galera? Às vezes a gente esquece isso, que a gente viu a série do Loki, mas aquele Loki lá da série é uma variante, é de outro universo. Ele teve uma outra história, o Loki do sempre tá morto. Thanos matou ele a sangue frio. E talvez a gente veja um pouco as consequências disso nesse filme do Thor. Se bem que, parando pra pensar, a gente já viu o Thor dando essa modernizada e sofrendo pelo irmão durante o blip, né? De Guerra Infinita pra Ultimato foram 5 anos que o Thor passou sofrendo, jogando videogame, engordando. Thor passou 5 anos virando a gente, basicamente, né? Pessoas normais, né? Mas isso do blip é interessante falar porque a Jane acha que só passaram os 3 anos desde que ela e o Thor se viram pela última vez. Enquanto o Thor sabe que o tempo certinho, né? 8 anos, 7 meses, 6 dias. É pra fazer uma piada de que o Thor é apaixonado por ela e ficou contando os dias. Mas ao mesmo tempo, essa diferença de 5 anos entre a percepção dos dois indica que a Jane foi uma das pessoas apagadas no blip. Ela perdeu essa noção simplesmente porque ela foi apagada. Pra ela só passou, 3 anos, basicamente, desde a última vez, porque ela passou 5 anos apagada. Não tem nenhuma recordação do que aconteceu. Enquanto pro Thor, que ficou bebendo cerveja, né, chorando por ela nesses 5 anos do blip, passaram 8 anos no total sem ver ela, só jogando lá com o Dub Master, né? Qual é o nome dele mesmo? Enfim, mas é isso aí. É até bom a gente lembrar que esse filme tem love no nome. Então, com certeza, o romance entre o Thor e a Jane vai ser um ponto importante, um core, sacou? Uma estrutura do filme. Eu acho de verdade que o Gore vai passar o cerol no Olimpo, entupir a necroespada de sangue divino. E na batalha final, a gente vai ver o Thunder, né? Vai ser o trovão, né? Thor, Love and Thunder. Thor com rompe-tormentos, a Jane com o Mjolnir quebrado e a Valkyrie usando o raio de Zeus. O trailer basicamente entregou a batalha final. Tá lá. E em parte vai ser inspirado na batalha final da HQ, né? Que junta um Thor do passado com o Thor do presente e o Thor do futuro. Daí 3 gerações de Thors
tentam parar o God de aniquilar todos os deuses da existência e mesmo assim são humilhados. Então, de certa forma, vão ser 3 com o raio contra o God no filme também. Inclusive, vão finalmente adaptar a destruição cósmica no CM. A cena tenta enganar pra dar a entender lá que o planeta tá se destruindo por causa da espada do Gore, que tá encravada no chão. Mas o que tá destruindo o planeta são raios. Não se confundem, rapaz. Então ou foi a Jane ou foi o Thor que tem raio azul. O raio de Zeus tá amarelo, então não pode ter sido. Se vocês pegarem pra ler a luta do Gore com o Thor nos quadrinhos, galera, o Thor, ele destruía planetas ao redor só com os impactos das marteladas que ele dava na cara do Gore. Só a reverberação, né, do golpe levava planetas. Ele tava Planet Buster máximo ali. Gore tomava uma rajada do Thor e ia para anos-luz de distância. Gore engoliu uma estrela com os 3 Thor lá dentro, na boa. Pô, tá faltando alguém adaptar no cinema essas lutas de super peso, pesado igual nos quadrinhos. Sabe, com destruição cósmica, porradaria cósmica, sabe? Destruição de planetas, essas coisas. É isso que a gente quer ver. Pô, é maneiro. E pelo visto o Taika vai entregar pra gente, eu acho que vai rolar. E eu achei massa também a ideia de botarem uma estética diferente quando o Gore aparece com a Necro Espada, tudo fica com filtro preto e branco. Essa luta final em preto e branco, com o planeta sendo destruído, Thor e Jane dando as mãos, com certeza vai ser uma lutaça épica, emocionante. O filme do Thor tem que ser assim, tem que ser tipo, grande, épico, mitológico, sabe? Eu espero que esse filme entregue isso. Tem bastante easter egg escondido, vão mostrar mais deuses, estão expandindo a mitologia. Tem uma cena num templo que no lado direito tem estátuas do Tribunal Vivo do Vigia. Então a gente tá percebendo que o Semi tá querendo mostrar pra gente que vai ter coisas chegando aí, né? No lado esquerdo aparecem Morte, Ion e o Infinito. O Tribunal Vivo julga o desequilíbrio mágico do multiverso. O Vigia, a raça dele, tem o dever de testemunhar, de ficar olhando tudo e catalogar os eventos da Marvel. Ele, o Vigia, é aquele carecão que fica lá na lua, né? Anotando tudo. A Morte é isso mesmo, né? Literalmente a morte. É aquela entidade. A pessoa parece volta o Thanos aí, se apaixona de novo por esse turbofu. O Ion é uma entidade cósmica que defende o universo dando braceletes cósmicos pra algum campeão, pra algum cara que ele escolhe, né? No caso, geralmente, é o Quasar. Na série da Miss Marvel, botaram ela pra usar um tipo de bracelete cósmico também. Vamos ver se tem alguma ligação mais pra frente, né? Já a Infinito, né, é a irmã da eternidade, representa o infinito e o cosmos. Todo espaço que existe. Resumindo, além dos deuses mitológicos, vai ter alguma coisa sobre as entidades cósmicas no filme. Então pode esperar isso também. A Marvel tá toda hora dando teaser do Tribunal Vivo, do Vigia. Uma hora tudo isso vai ter que aparecer. E pra mim, é o principal mistério do trailer, porque geralmente os deuses mitológicos não se misturam muito com as entidades cósmicas, sabe? São áreas diferentes da Marvel. Então eu tô curioso pra ver como é que vão abordar isso. Mas tem alguns outros mistérios no trailer também, tipo o Thor usando 2 roupas diferentes na cena que encontra a Jane. Mas isso pode não ser nada demais, lógico, né? A gente sabe que um dos poderes do Thor com o martelo é mudar de roupa, né? Ele tem todos os modelistas escondidos ali dentro do martelo, não sei como. É só dar uma batidinha lá, porra, troca de roupa, né? Poder bom pra caramba, nem precisa fazer compras. Mas falando sério agora, galera, tô com expectativa alta pra esse filme pra caramba. Admito que eu tô um pouco preocupado com o CGI. Eu tenho que admitir, os últimos filmes e séries da Marvel estão vindo estranhos. Vou até fazer um vídeo para explicar para vocês o que tá acontecendo com o CGI da Marvel. Mas eu espero que Thor Love and Thunder não tenha sido feito às pressas, porque, galera, é um filme que tá adaptando a melhor história do Thor nos quadrinhos. O melhor vilão do Thor. E eu admito que tô com expectativa alta. Esse trailer me hypou, tem que falar a verdade. Sabe, o Taika, ele sabe como fazer um filme divertido, lutas emocionantes, faz boas referências aos quadrinhos, e parece que realmente vai ter uma lutaça épica no final de Thor, Amor e Trovão. Gore do Christian Bale tá assustador, como eu falei. Tudo no filme parece promissor. E eu quero muito acreditar que se eles já mostraram tanto no trailer, é porque tem que ter alguma novidade no filme. Fala sério, hein, rapaz? Toca aqui agora, se inscreve no canal e já comenta aqui embaixo o que você tá achando. Tá hypado pra esse trailer? Pra esse filme? Já comenta aqui, se inscreve, ativa o sininho, vou trazer mais vídeos sobre o Thor, com mais informações sobre esse trailer, o que a gente pode esperar pro filme. Então você tem que estar inscrito com o sininho. Valeu, galera! Fui!